E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Idalberto, espero que estejam todos bem. Essa é a nossa aula 126 de matemática e antes da gente começar, nós temos aqueles nossos recadinhos de sempre. Dá uma olhada comigo. Então, se você tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades direitinho, a atividade obrigatória que valida a tua presença nessa aula, tá? É bem importante que você realize essa atividade direitinho, certo? Clique no formulário em enviar, depois você vai no Google Classroom, marca a atividade como concluída, para daí sim, tua presença está garantida nessa aula, beleza? Tá, e quem não tem acesso ao Google Classroom faz o quê? Anota as atividades direitinho no seu caderno e leva para a escola para fazer a correção, beleza? Não esqueça também o seguinte, os seus professores aí na sua escola possivelmente estão aí com horários organizados para te encontrar no Google Meet, certo? Então você se organize, veja nos murais dos professores quando que tem a aula, qual é o horário certinho e se organize para participar da interação ao vivo com o seu professor pelo aplicativo Google Meet, beleza? Feito isso, então vamos começar a nossa aula. Anteriormente, o que nós fizemos? Nós fizemos uma retomada. Retomada do quê? A área de polígonos e a área do círculo, certo? Além disso, o que nós fizemos? E o que você tem que ter em mente? O que é a área? A área é uma medida, mas medida do quê? É a medida da região plana que está contida dentro de um contorno. Seja esse contorno um contorno arredondado, seja um contorno formado por segmentos de reta, não importa. A região que está delimitada por esse contorno é a medida de área que a gente quer, beleza? Então agora vamos continuando. Hoje nós vamos continuar com essa retomada de área de polígonos e área de círculo. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso com exercício, tá? Então temos alguns exercícios aí para a gente responder, certo? Esteja com o teu caderno apto aí para você poder anotar tudo e poder resolver os exercícios com a gente, beleza? E nós vamos retomar uma série de coisas que a gente já viu aí, aulas de quadriláteros, as aulas anteriores de área de polígono, tá? Então é importante você estar atento com o que nós vamos fazer, beleza? Então no primeiro exercício, olha só, nós temos o seguinte, dois losangos foram sobrepostos, formando um terceiro, ou seja, eu coloquei um losango por cima do outro e formei esse terceiro aqui que está destacado em azul, certo? Conforme a figura. Determine a área desse losango, ou seja, eu quero calcular a área desse losango aqui que está destacado, certo? Então você vai ter que olhar bem para a figura, ó. Note que você tem aqui dois losangos, eles são exatamente iguais, ok? E você tem esse pedacinho aqui que é diagonal menor, vale 3 centímetros. Agora você precisa pensar um pouquinho para ver quanto que vale essa diagonal maior para poder calcular a área dessa figura. Lembra que a área do losango é o quê? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, certo? Pense um pouquinho, olhe bem para a figura, resolva esse exercício e a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Espero que sim. Esse exercício ele vai servir para a gente revisar uma série de coisas. Você lembra o que é um losango? Um losango é um quadrilátero que tem 4 lados iguais. E os lados opostos são paralelos. O que mais que a gente sabe de losango? As diagonais do losango se dividem no ponto médio. Elas se cruzam no ponto médio. Então, esse ponto aqui, ó, divide essa diagonal ao meio e essa diagonal ao meio. E a mesma coisa para o losango de baixo. Esse ponto aqui divide esta diagonal ao meio e essa diagonal ao meio. Certo? Então, essas informações elas são necessárias para a gente poder resolver esse exercício. Ok? Então, olha só. Eu sei que a área do losango é o quê? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Certo? Muito bem. Eu tenho a medida da diagonal menor desse losango, que é 3 centímetros. Certo? Então, a diagonal menor aqui é 3 centímetros. E quanto que mede a diagonal maior? A gente precisa pensar um pouquinho, né? A gente precisa pensar um pouquinho. Tem várias maneiras de você chegar a essa conclusão. Talvez a mais simples seria você pensar o quê? Você pensar o seguinte, ó. Olha bem, aqui e olha essa diagonal. O que essa diagonal forma com essa? Retas paralelas. O que essa reta aqui forma com essa aqui? Retas paralelas também. Então, o que isso aqui é? Um paralelogramo. Então, a medida dessa diagonal menor dessa diagonal maior, é a mesma que a medida dessa diagonal aqui. Aliás, desse pedaço de diagonal. E esse pedaço de diagonal é exatamente o quê? Metade da diagonal. Então, se a diagonal inteira mede 10 centímetros, esse pedaço aqui mede quanto? Mede 5 centímetros. Então, a área do losango vai virar o quê? Diagonal maior, 5 centímetros. Diagonal menor, 3 centímetros, dividido por 2. 5 vezes 3 é 15. E 15 dividido por 2 é 7,5. Como a medida está em centímetro, eu vou ter o quê? Centímetros quadrados, porque eu estou falando de área. Só que esse exercício ele tinha um outro jeito de fazer, que ele era um jeito bem simples. Olha só. Note o seguinte. Se eu fizer isso aqui, ó. Esse losango aqui, ele é o quê? 1/4 da figura. Porque esse losango, é claro, no meu desenho não parece tanto, mas se você olhar no desenho na tela, ele aparece melhor, ó. Este aqui é 1/4 do losango grande. Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a área do losango grande, que seria o quê? 10 vezes 6, já que eu tenho metade da diagonal, então o dobro é 6, né? 10 vezes 6 é 60, certo? E 60 dividido por 2 é 30. 30 é a área do losango grande, certo? Aí, se eu dividir em 4 partes, eu vou ter o quê? 7,5 centímetros quadrados, certo? Então, confere lá na telinha as duas maneiras da gente fazer, certo? Perceba o seguinte, ó. Então, eu tenho ali a área 7,5 centímetros quadrados, como a gente já tinha calculado, né? E note agora o seguinte, ó. O losango azul equivale a 1/4 da área do losango grande. Então, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Então, era só você calcular a área do losango grande e dividir em 4 partes, você tem 7,5 centímetros quadrados. Então, perceba que um exercício de geometria ele pode ser resolvido de várias maneiras, quando você tem domínio das diversas características das figuras que nós estamos estudando, certo? É por isso que a gente vem numa sequência de bastante tempo, né? Estudando quadriláteros, olhando a propriedade dos quadriláteros, agora olhando para a área do losango, a gente vai chegando a algumas conclusões, juntando esses conteúdos, certo? Cada parte da matemática não pode ser engavetada. A gente usa todos os conteúdos para tentar resolver, chegar na solução da maneira mais simples possível, tá bom? Vamos continuando. O exercício 2 nós vamos dividir em 2 partes. Por quê? Porque o enunciado é bem grande. Então, olha só. Ele saiu no Saresp, que é como a nossa prova Paraná aqui, só aqui do estado de São Paulo, tá bom? E diz assim, ó. O piso de uma varanda é feito com ladrilhos quadrados de 2 tamanhos. A medida do lado do ladrilho maior é o dobro da medida do lado do ladrilho menor, certo? Para a gente poder continuar, eu preciso que você anote esse começo do enunciado. Então, anote aí e a gente já volta para continuar.
Bom, pessoal, agora que você anotou o enunciado, esse começo, né, vamos ver o que a pergunta pede para nós. Dá uma olhada. Então, ó, é para assinalar a alternativa correta. Vamos lembrar o que diz o enunciado? O enunciado contava que nesse ladrilho, o quadrado maior, aliás, o quadrado menor aqui, ele tem qual medida de lado? Metade da medida do lado maior, certo? Então, esse pedacinho aqui é o quê? É metade do lado do quadrado maior, certo? Baseado nisso, o que você vai fazer? Agora você vai avaliar as alternativas e marcar a alternativa correta. Vamos ler elas juntas. O perímetro do ladrilho maior é o dobro do perímetro do ladrilho menor. Ah, professor, como é que eu vou calcular o perímetro se não tem medida do lado? Chama de x e avalia. Chama de A, chama de B, chama de M. Isso você já sabe fazer, oitavo ano. Presta atenção. Letra B. O perímetro do ladrilho maior é o quádruplo do perímetro do ladrilho menor. Tem que fazer a mesma coisa. Chama desenha o quadradinho menor, desenha o quadradinho maior, chama de x o lado do quadradinho menor, chama de 2x o quadradinho maior, tá? E daí fica bem fácil de você analisar. Letra C. A área do ladrilho maior é o dobro da área do ladrilho menor. A área não é perímetro. Cuidado. Letra D. A área do ladrilho maior é o triplo da área do ladrilho menor, tá? Então, faça isso que eu te falei. Pega um quadradinho, o quadradinho menor, chama o lado de x, a medida x. Pega o quadrado maior, chama de 2x, já que é o dobro, certo? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então, pessoal, nesse exercício eu tinha sugerido que você desenhasse os dois quadradinhos, o quadrado menor e o quadrado maior, e usasse medidas algébricas para os lados de cada quadrado, certo? Então, veja, eu não sei quanto mede o quadrado menor e não sei quanto mede o quadrado maior, mas eu sei que a medida do lado do quadrado menor é metade da medida do lado do quadrado maior. Então, se eu chamar de x aqui, como aqui vai ser o dobro, já que esse aqui é metade, né? Eu vou chamar do quê? 2x. Então, ó, x aqui, como aqui é o dobro, eu uso 2x, certo? Agora, vamos calcular a área e o perímetro de cada figura e ver o que bate ali em cada enunciado. Então, dá uma olhada. Vamos calcular o perímetro aqui. Você tem o quê? X mais x mais x mais x. Então, dá quanto? O perímetro dá 4x. E a área? A área é x vezes x, é lado vezes lado. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado. Tá? Eu vou chamar de perímetro 1 e de área 1, para a gente não confundir. Certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o quadrado maior. Então, o perímetro vai ficar o quê? 2, 4, 6, 8x. E a área? Vai ficar o quê? 2x vezes 2x. Lembra de multiplicação de monômio? 2 vezes 2 é 4. E x vezes x é x ao quadrado. Certo? Então, o que a gente pode dizer do perímetro e da área dessas figuras? Olha só. O perímetro dobra, certo? E a área faz o quê? Ela quadruplica, ou seja, ela fica 4 vezes maior. Então, 4 vezes. Então, guarde isso, certo? Nós vamos olhar agora as alternativas. Lembre-se que o perímetro é 2 vezes maior e a área é 4 vezes maior, tá? Então, agora nós vamos olhar para as alternativas e daí nós vamos avaliar qual que é a alternativa correta, certo? Então, olhando as alternativas que você tem aí na tela, dá uma olhada, ó. Letra A, o perímetro do ladrilho maior é o dobro do perímetro do ladrilho menor. A princípio, essa alternativa está correta. Mas lembra do que a gente já comentou? Olha as outras alternativas para ver se não tem furo em nenhuma delas. Letra B, o perímetro do ladrilho maior é o quádruplo do perímetro do ladrilho menor. A gente já sabe que está errado porque era o dobro. Letra C, a área do ladrilho maior é o dobro da área do ladrilho menor. A gente já discutiu que é o quádruplo, então a letra C está errada também. E a letra D fala de triplo, então também não é. Qual que é a alternativa correta, então? É a letra A. O perímetro do ladrilho maior é o dobro do perímetro do ladrilho menor. Certo? Tranquilo? Vamos continuando, então. Então, o que a gente pode afirmar a respeito das áreas? Já que nós fechamos o perímetro, o que nós podemos fazer a respeito das áreas? Pense um pouquinho, escreve a resposta e a gente já volta. Se bem que eu já falei para você o que acontece com a área, né? Então, anote a resposta no seu caderno, anote a pergunta também e a gente já volta.
Então, pessoal, qual que é a resposta do nosso exercício? Lembra que foi perguntado? Vamos dar uma olhadinha. O que se pode afirmar a respeito das áreas desses ladrilhos? Bom, o que se pode afirmar a respeito da área dos ladrilhos? O perímetro a gente sabe que dobra. E a área? A área quadruplica, certo? Nós já fizemos os cálculos ali no quadro anteriormente, né? Nós mostramos que a área do quadrado menor seria x ao quadrado. A área do quadrado maior seria o quê? 4 vezes x ao quadrado, ou seja, 4 vezes a área do menor, certo? Então, qual é a nossa resposta? Pode-se dizer que a área do maior ladrilho é 4 vezes maior que a do menor, já que a medida do lado dobra, certo? Com isso a gente lembra de uma coisa que a gente falou muito tempo atrás, né? Em termos de área, em termos de perímetro, se eu dobrar a medida de todos os lados, o perímetro vai dobrar, certo? Agora, se eu dobrar, no caso aqui do quadrado, dobrei os dois lados, né? Aliás, obviamente que para ser um quadrado eu tenho que dobrar todos os lados, né? Mas eu dobrei ali a medida do lado, o que vai acontecer com a área? A área vai quadruplicar, porque esse aumento é ao quadrado, certo? Então, dobrou o lado, quadruplica a área. Beleza? Vamos continuando então. Agora nós temos aqui no exercício 3 o seguinte, ó, a área da região sombreada abaixo. Eu quero saber, repare que eu tenho aqui uma área mais em branco, né? Eu tenho um círculo, e nesse círculo eu tenho uma área destacada de azul e tenho uma área mais clarinha, uma área mais para o branco, tá? Eu quero saber qual que é a área dessa figura destacada em azul, certo? Note que eu tenho um círculo grandão, certo? Eu tenho 2 semicírculos aqui, isso pode me dar algumas ideias para resolver o exercício, e aqui eu tenho o quê? 1/4 do círculo grandão. Então pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então, gente, esse exercício você já teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Ou não? Ah, lembrou do que foi falado nas aulas anteriores e conseguiu resolver? Isso é bom. Vamos ver direitinho o que nós vamos ter que fazer, já que essa figura é uma figura meio diferente, né? Uma figura composta. Então, para a gente calcular essa área, nós vamos ter que decompor em pedaços menores e entender como é que funciona cada parte e calcular certinho as áreas e chegar na conclusão, certo? Então, olha só. A primeira coisa que você precisa observar é o seguinte. Esse pedaço aqui é 1/4 do círculo grande. Por que 1/4? 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais, certo? Então, dessa área grandona, eu já vou ter que retirar 1/4 da figura, certo? E esse círculo, aliás, esse semicírculo e esse semicírculo formam o quê? Formam um círculo inteiro. Então, veja, da área total eu vou ter que tirar 1/4 da área total, certo? E vou ter que tirar mais um círculo em que o raio mede 1. Lembrando que o raio do círculo grande vai ser quanto? 1 mais 1, 2, tá? Professor, eu substituo o π igual a 3,14? Se o enunciado disser, você substitui. Só que você precisa ficar atento com algumas situações. Primeiro, às vezes no exercício é pedido para você substituir por 3,1 ou por 3. Então você tem que estar atento com o que o enunciado fala a respeito do π. Se ele não falar nada, você tem duas opções. Ou você deixa o π direto, tá? Porque o π é um número e você só vai multiplicar ele por aquele número. Então, está subentendido, é um resultado aceitável você deixar o π sem substituir. Ou você substitui por 3,14. Quando o enunciado não fala nada, é importante que você escreva π igual a 3,14. Para a pessoa que vai corrigir o seu exercício, saber que substituição você usou. Embora seja uma substituição clássica, você deixa o exercício claro e organizado para a pessoa que vai corrigir. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos corrigir. Então, olha só. Nós vamos determinar a área do círculo maior e subtrair a parte branca, tá? Então, a área 1, o A1 aqui, é a área do círculo grande, tá? A área do círculo grande é o quê? Π vezes R ao quadrado. No caso do círculo grande, o raio mede quanto? 1 mais 1, 2, certo? Então vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes π. Repara que o professor não fez substituição do π aqui. Deixei 4π, tá? Depois a gente vê se substitui ou não. A parte branca é composta por um círculo de raio 1. Por quê? Porque esse semicírculo com esse semicírculo forma um círculo de raio 1, certo? E mais 1/4 do círculo maior, que é aquela parte ali de cima. Então nós vamos calcular essas duas áreas agora. Ó. Área 2 é a área do círculo menor. Então o círculo menor tem raio 1. 1 ao quadrado é 1 e 1 vezes π é π. Certo? Então guarde aí. A área 1 do círculo maior é 4π. A área do círculo menor é π. Beleza? Agora, nós vamos calcular a área 3. A área 3 é o quê? É esse 1/4 de círculo aqui, certo? Então, você vai ter o quê? 1/4 da área 1. 1/4 de A1 é 1/4 de 4π, que é a mesma coisa que 4π dividido por 4 e é a mesma coisa que π, certo? Como é que eu finalizo esse exercício? A área sombreada é a área 1, que é a área do círculo grandão, menos a área 2, que é a área do círculo menor, menos a área 3, que é 1/4 da área 1, certo? Então vai ficar 4π menos π igual a 2π. Ou você poderia fazer 2 vezes 3,14, beleza? Uma coisa importante, como não foi dada a unidade de medida, eu não escrevo nada. Não escrevo centímetros quadrados ou metros quadrados. Mas se isso tivesse no desenho ou no enunciado, né, a medida em centímetros ou a medida em metros, eu teria que escrever metros quadrados, centímetros quadrados. Tranquilo? Uma coisa importante que você precisa perceber é o seguinte. Esse desenho, ele não me favorece. Por que ele não me favorece? Por causa das figuras ali circulares. Certo? Mas se você olhar para os cálculos, a área branca é exatamente metade da área total. Pode ver, ó, eu tirei toda a área branca e eu fiquei com metade da área total. Certo? Então, por mais que visualmente eu não conclua isso, né, o cálculo deve me permitir observar. Né? 2π é o resultado da área azul que eu achei. E ele é justamente a metade da área total. Tá bom? Beleza? Então, vamos continuando. Então, olha lá. A metade da área do círculo maior é a área branca, né? Aliás, a parte da área sombreada ali. Certo?
Próximo exercício, eu tenho uma figura composta, né? Tá ali, ó. A figura ao lado representa a área de um certo terreno. Considerando que cada quadradinho da malha possui 1,5 metros de lado, então olha só, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, assim por diante, tá? Menos aqui, tá? Aqui não é 1,5 porque não é lado da malha quadriculada. Aqui também não. Tá, professor? E como que eu faço? Lembre de área do triângulo. Você não precisa do lado que está inclinado. Você precisa da base e da altura. Beleza? Então, eu quero que você determine a área desse terreno. Pense um pouquinho, eu já volto para a resposta. Então, pessoal, esse exercício, ele não tinha um polígono específico. Para você calcular a área dele, você tem que dividir em partes menores. Eu vou fazer a divisão de uma maneira, mas se lembre que você pode dividir a figura de outras maneiras, contanto que fique conveniente e que as contas deem certo, tá bom? Sempre usando ali retas paralelas aos lados,
tá? Aí você consegue fazer uma divisão certinho. Eu já até dei ali na malha quadriculada para facilitar a sua vida um pouco. Então, olha como é que eu fiz. Eu dividi a figura desse jeito. Então, a área 1 é esse retângulo, a área 2 é esse triângulo, a área 4 é esse triângulo e a área 3 é esse quadradinho. E vou calcular um de cada vez. Então, olha só. A área do retângulo, você tem o quê? Como cada pedaço aqui é 1,5, você tem 1, 2, 3, 4. Né? Você tem um comprimento de 4 vezes 1,5, que é 6 metros. Certo? E a largura, 2 vezes 1,5, que é 3 metros. A área dessa figura vai ser o quê? Comprimento vezes largura, 6 vezes 3, que dá 18 metros quadrados. Acabou? Não, porque falta a área 2, a área 3 e a área 4. A área 2 é um triângulo. Esse triângulo tem base 1,5, né? Aliás, 1,5, 1,5, 1,5, 4,5 e altura 1,5. Certo? Só que a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. 4,5 vezes 1,5, 6,75. E 6,75 dividido por 2, 3,375 metros quadrados. Tá? Essa é a área 2. A área 3 é um quadrado de lado 1,5. Então, 1,5 ao quadrado é 2,25 metros quadrados. E a área 4 também é um triângulo, de base 1,5 e altura 3. 1,5 vezes 3 é 4,5 e 4,5 dividido por 2 é 2,25 metros quadrados. Agora nós vamos somar essa área, essa e essa, para ver a área total. Então, olha só. A área total é 18 mais 3,375 mais 2,25 mais 2,25. Ao todo você tem 25,875 metros quadrados. Tá bom? Feito aqui? Tranquilo? Vamos continuando então. O que nós vimos hoje? Hoje nós vimos retomada de área de polígonos e área do círculo. Então nós fizemos alguns exercícios trabalhando essas ideias. Na próxima aula, nós vamos trabalhar o quê? Perímetros e áreas de polígonos que recaem em expressões algébricas. Nós vamos retomar uma coisa que nós já vimos anteriormente, tá bom? Então, esteja preparado, eu te encontro na próxima aula, faça as atividades direitinho e até lá!